Tenho 74 anos e há 3 meses minha neta de 9 anos me fez uma pergunta que destruiu tudo. Destruiu 74 anos de certezas, destruiu a imagem que eu tinha de mim, destruiu a história que eu contava para mim mesma. Ela perguntou: vó, você é feliz? E eu não soube responder. Fiquei ali, parada, com o garfo na mão, no meio do almoço de domingo, olhando para aquela menina de 9 anos e percebi uma coisa assustadora. Ninguém nunca tinha me perguntado isso. Em 74 anos, ninguém nunca tinha me perguntado se eu era feliz. Nem minha mãe, nem meu marido, nem meus filhos, nem minhas amigas. E o pior, nem eu mesma. Essa cozinha aqui está cheirando a frango assado. É domingo. Eu faço almoço de domingo faz uns 50 anos. Todo domingo. Sem falta. Frango, arroz, feijão, farofa, salada. A família vem, come, conversa, vai embora. E na segunda-feira eu tô aqui de novo, limpando a casa, lavando a louça, guardando as sobras. Sempre foi assim. Eu nunca reclamei, viu? Eu gosto de cozinhar, gosto de ver a família reunida, gosto de ouvir as risadas das crianças, sempre gostei. Mas a pergunta da Júlia, a minha neta, ela mexeu com uma coisa que eu nem sabia que existia dentro de mim. Vó, você é feliz? Deixa eu te contar como foi. Era um domingo normal, fevereiro. Calor, a família toda aqui em casa. Meus 3 filhos, as noras, os netos, 10 pessoas. Mesa cheia, barulho, aquela confusão gostosa de domingo. Eu tinha passado a manhã inteira na cozinha, desde as 7 da manhã. Frango no forno, arroz no fogão, salada picada, farofa pronta, mesa arrumada, sobremesa na geladeira. Todo mundo sentado, comendo, conversando, rindo. Eu estava ali no canto, de pé, servindo. Alguém quer mais arroz? Tem farofa aqui. Deixa que eu pego a jarra. Meu filho mais velho falando de trabalho. A nora reclamando do trânsito. Os netos no celular. O marido assistindo futebol na sala com o som alto. Cena normal. Cena de todo domingo. Aí a Júlia, minha neta mais nova, filha do meu filho do meio. Ela olhou para mim e perguntou assim do nada: vó, você é feliz? A mesa inteira ficou em silêncio. Meu filho deu risada. Júlia, que pergunta é essa? A menina não tirou os olhos de mim. Eu quero saber. Você é feliz? Eu abri a boca para responder. Ia dizer, claro, minha filha, a vovó é muito feliz. Ia dizer o que todo mundo esperava que eu dissesse, mas a palavra não saiu, porque naquele momento, naquele segundo exato, eu percebi uma coisa. Eu não sabia a resposta. Eu não sabia se eu era feliz. A nora da Júlia interferiu. Claro que a vovó é feliz, amor. Olha a família toda aqui. E mudou de assunto. Mas a Júlia continuou me olhando, com aqueles olhos de criança, aqueles olhos que ainda não aprenderam a mentir. E eu continuei sem resposta. O almoço seguiu. Todo mundo comeu. Elogiaram a comida. Tá uma delícia, mãe. Esse frango tá perfeito, sogra. Vó, você é a melhor cozinheira do mundo. Mas eu não estava mais ali. Eu estava pensando na pergunta. Vó, você é feliz? Depois que todo mundo foi embora, sempre vão embora por volta das 4 da tarde, eu fiquei aqui sozinha, lavando louça, guardando as sobras, limpando a mesa, varrendo o chão, o marido dormindo no sofá, o futebol ainda ligado na TV. Eu sentei na cadeira da cozinha, com a mão ainda molhada de lavar louça, e chorei. Chorei porque eu não sabia a resposta. Chorei porque em 74 anos ninguém nunca tinha me perguntado. Chorei porque eu passei a vida inteira fazendo o que todo mundo esperava que eu fizesse e nunca parei para perguntar se eu queria fazer aquilo. Eu sempre fui a Fátima, esposa do João, a Fátima, mãe do Pedro, do Marcos e da Carla, a Fátima, avó da Júlia, a Fátima que faz o melhor frango assado.
Mas quem é a Fátima? Sozinha, sem sobrenome, sem função, só Fátima. Eu não sei quem eu sou. Deixa eu te contar minha história, rapidinho, para você entender. Eu casei com 19 anos. O João era um bom rapaz, trabalhador, sério. A gente se conheceu na igreja. Minha mãe adorava ele. Fátima, esse é um bom partido, não deixa passar. Eu não deixei passar. A gente casou em 1969. Eu tinha acabado de terminar o 2º grau. Queria fazer faculdade, queria ser professora. Mas aí eu casei. E naquele tempo, mulher casada não trabalhava fora. Seu trabalho agora é cuidar da casa, minha mãe dizia. Então eu cuidei. Engravidei do Pedro 6 meses depois do casamento. Do Marcos, 2 anos depois. Da Carla, 3 anos depois. 3 filhos em 5 anos. Eu passei os anos 70 inteiros limpando bunda de criança, fazendo mamadeira, lavando roupa, limpando vômito, indo em reunião de escola, levando em médico. Não estou reclamando, viu? Eu amava meus filhos. Amo até hoje. Mas eu nunca tive tempo de perguntar se eu queria aquilo. Se eu era feliz fazendo aquilo. Porque não tinha tempo. Tinha que fazer. Pronto. Quando os meninos cresceram, eu pensei, agora vai sobrar um tempo para mim. Tinha uns 45 anos. Os 3 já estavam adolescentes. Já não precisavam tanto de mim. Eu pensei em voltar a estudar, fazer aquela faculdade de pedagogia que eu tinha deixado para trás. Aí o João teve um problema no coração, infarto. Ele tinha 48 anos. Sobreviveu, mas ficou debilitado. Teve que parar de trabalhar. Entrou em depressão. Então eu passei os próximos 15 anos cuidando dele. Médico, remédio, fisioterapia, dieta, acompanhamento psicológico. Eu que levava, eu que lembrava, eu que cuidava. De novo, não estou reclamando. Ele era meu marido. Eu cuidei porque era o certo a fazer. Mas eu nunca perguntei se eu queria fazer aquilo. O João melhorou. Hoje ele está bem, aposentado, assiste futebol, joga dominó com os amigos na praça. Mas quando ele melhorou, a Carla engravidou, sem querer. Ela tinha 28 anos, estava terminando a faculdade, o namorado sumiu. Ela me pediu ajuda. Mãe, eu não vou dar conta sozinha. Então eu cuidei da Júlia desde que ela nasceu, porque a Carla tinha que trabalhar, tinha que terminar a faculdade, tinha que reconstruir a vida. Eu entendi, eu ajudei. Mas eu nunca perguntei se eu queria fazer aquilo. Agora a Júlia tem 9 anos. A Carla está casada de novo, tem um emprego bom. Não precisa mais tanto de mim. Mas agora o Pedro teve gêmeos e a nora trabalha. Então ela me liga. Sogra, a senhora pode buscar os meninos na escola? E eu vou. E o Marcos está fazendo reforma na casa. E ele me liga. Mãe, a senhora pode guardar umas caixas aí em casa por uns meses? E eu guardo. E todo domingo sem falta, a família vem almoçar aqui, porque a comida da mãe é a melhor, porque na casa da avó é mais gostoso, porque família tem que se reunir. E eu faço, eu sempre faço, mas ninguém nunca me perguntou. Mãe, a senhora quer fazer almoço todo domingo? Ninguém nunca me perguntou. Mãe, a senhora quer buscar os netos? Ninguém nunca me perguntou. Mãe, a senhora é feliz fazendo tudo isso? Até que a Júlia perguntou. Sabe qual é a pior parte? A pior parte é que eu mesma nunca me perguntei isso. Eu passei 74 anos fazendo, sempre fazendo, filha obediente, esposa dedicada, mãe presente, sogra prestativa, avó disponível, mas eu nunca parei para perguntar. Fátima, você é feliz? Porque eu achava que felicidade não era para mim, felicidade era para os outros. Meu papel era fazer os outros felizes, e se eles estivessem felizes, eu automaticamente estaria.
Mentira. Meus filhos são felizes, meus netos são felizes, meu marido tá bem, mas eu não sei, porque eu nunca vivi para mim, nem um dia, nem uma hora. Depois daquele domingo, eu comecei a prestar atenção, comecei a ver. Quando a Carla me ligou na terça-feira, mãe, a senhora pode buscar a Júlia na natação hoje? Eu tô presa no trabalho. E eu ia dizer, claro, filha, que é o que eu sempre digo. Eu parei e pensei, eu quero fazer isso? A resposta era não. Eu estava cansada, queria ficar em casa, queria assistir minha novela, queria não fazer nada. Mas eu disse, claro, filha, e fui buscar. Quando o João me pediu para fazer bolo de fubá na quinta, faz tempo que você não faz, né? Eu ia fazer, mas parei e pensei, eu quero fazer bolo hoje? Não, eu não queria, mas eu fiz mesmo assim, porque é o que eu sempre faço. E no sábado, quando o Pedro me ligou perguntando se eu podia ir lá amanhã fazer almoço porque a churrasqueira da casa deles quebrou, eu ia dizer sim. Sempre digo sim. Mas dessa vez eu disse não. Eu disse, filho, amanhã eu não posso. Silêncio do outro lado da linha. Como assim, mãe? A senhora tem algum compromisso? Tenho. Comigo mesma. Mais silêncio. Tá tudo bem, mãe? Tá, filho. Tá tudo bem. Mas amanhã eu não vou fazer almoço. Desliguei o telefone e chorei de novo. Mas dessa vez não era de tristeza, era de medo. Medo de que ao dizer não eu tivesse perdido alguma coisa. Medo de que eles não precisassem mais de mim. Medo de descobrir quem eu sou quando eu não estou servindo ninguém. No domingo seguinte eu não fiz almoço. Pela primeira vez em 50 anos eu não fiz almoço de domingo. Acordei, fiz café só para mim e para o João. Sentei na varanda, fiquei ali, de roupão, sem fazer nada. O João estranhei. Você não vai fazer almoço? Não, hoje não. Mas e se os meninos aparecerem? Eles não vão aparecer. Eu avisei ontem que não ia ter almoço aqui. Ele ficou sem entender, mas não discutiu. Lá pelas 11 da manhã, a Carla ligou. Mãe, a senhora tá bem? Não vai ter almoço hoje? Não, filha, hoje não. Aconteceu alguma coisa? Não, eu só não quero fazer almoço hoje. Pausa. Tá, então a gente pede pizza. E desligou. Eu fiquei ali na varanda esperando alguma coisa ruim acontecer, esperando alguém ficar bravo, esperando sentir culpa. Mas sabe o que aconteceu? Nada. Nada de ruim aconteceu. Eles pediram pizza. Almoçaram na casa do Pedro, mandaram foto no grupo da família, todo mundo rindo, todo mundo bem, sem mim. E eu descobri uma coisa assustadora. Eles não precisam de mim, eles me querem, mas não precisam. Eles conseguem viver sem o meu almoço de domingo, sem eu buscar na escola, sem eu guardar as caixas. Eles vão ficar bem. E eu também vou. Agora eu estou fazendo uma coisa que eu nunca fiz. Eu estou tentando descobrir quem eu sou. Comecei pequeno. Semana passada eu fui no cinema, sozinha. Nunca tinha ido sozinha. Sempre ia com alguém, marido, filhos, amigas. Dessa vez fui só eu. Comprei o ingresso, comprei pipoca grande só para mim. Sentei na poltrona, assisti o filme. E pela primeira vez em 74 anos, eu fiz uma coisa exclusivamente para mim, que não beneficiava ninguém, que não ajudava ninguém, que era só minha. E sabe o que eu senti? Culpa. Culpa por estar ali, perdendo tempo, quando eu podia estar em casa fazendo alguma coisa útil. Mas eu fiquei, e o filme era bom, e a pipoca estava gostosa. E quando acabou, eu saí do cinema, e tinha uma coisa diferente dentro de mim. Pequena, mas diferente. Ontem a Júlia veio me visitar, só ela e a mãe. Tomamos café da tarde aqui na cozinha. A Júlia estava quieta, comendo bolo, até que ela perguntou: Vó, você ficou brava comigo? Brava? Por que, meu amor?
por causa da pergunta. A pergunta que eu fiz naquele dia. Eu segurei a mão dela, aquela mãozinha pequena. Não, minha filha, eu não fiquei brava. Eu fiquei agradecida. Agradecida? É. Você me fez uma pergunta que ninguém nunca tinha feito, nem eu mesma. A Carla olhou para mim e vi que ela entendeu. A Júlia continuou. E aí, vó, você já sabe a resposta? Eu respirei fundo. Ainda não, minha filha. Mas eu estou procurando. Pela primeira vez na vida, eu estou procurando. Ela sorriu. Então tá bom. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Você que está me ouvindo aí, quando foi a última vez que alguém te perguntou se você é feliz? Quando foi a última vez que você se perguntou se você é feliz? Você passa os dias fazendo, trabalhando, cuidando, limpando, cozinhando, servindo. Mas você já parou para perguntar: eu quero fazer isso? Eu sou feliz fazendo isso? Ou você, igual eu, está vivendo no automático, fazendo o que esperam de você, sendo filha, mãe, esposa, amiga, funcionária, sendo tudo para todo mundo, menos para você? Porque eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi com 74 anos. Se você não se perguntar agora, você vai chegar nos 74, igual eu, e não vai saber a resposta. E aí uma criança de 9 anos vai perguntar, e você vai congelar, e vai perceber que passou a vida inteira vivendo para os outros. E aí você vai ter que recomeçar com 74 anos, descobrindo quem você é. Não espera chegar nessa idade, minha filha. Não espera, se pergunta hoje. Agora, você é feliz? Eu ainda não sei se eu sou, mas eu estou tentando descobrir. Domingo que vem eu não vou fazer almoço de novo. Eu vou sair. Vou no parque, sozinha. Ou talvez com uma amiga que eu perdi contato faz anos. Eu estou aprendendo a dizer não. Estou aprendendo que dizer não não significa que eu não amo. Significa que eu também existo. Tenho 74 anos. Vivi 74 anos sendo tudo para todo mundo. Agora eu quero descobrir quem é a Fátima. Só a Fátima. Sem sobrenome, sem função, sem papel. Só eu. E talvez um dia, quando a Júlia me perguntar de novo, vó, você é feliz? Eu vá saber responder. Por enquanto, eu estou procurando. E isso, minha filha, isso já é um começo.